Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão dessa quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Peço desculpas aí, minha câmera é a do computador, eu não sei o que aconteceu, deve ter dado algum probleminha com a minha webcam mesmo. Então, para não atrasar ainda mais esse vídeo de fechamento, eu deixei na webcam do computador, tá? Mas para amanhã já vai estar tudo normal aí, prometo, tá? Não vou me estender muito aqui, então peço gentilmente que você deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito aqui, fica o meu convite para que você se inscreva, tem muito conteúdo gratuito, tem a parte de membros também, para quem tiver mais interesse aí no aprendizado. E nos comentários aí embaixo, vocês já sabem, é só deixar o pedido de vocês para ser comentado na análise de fechamento de amanhã. Lembrando, os membros têm prioridade nesses pedidos, então, se o membro pediu, provavelmente não, com certeza ele será atendido aí na análise de fechamento do dia seguinte. Vamos lá, margem maior aí para vocês do gráfico já na tela, Ibovespa apresentando queda de 0,79% na sessão de hoje. Depois de ter devolvido aí praticamente todo esse candle de alta, a expectativa de continuar o movimento e testar novamente a região de suporte na média do semanal era um pouco maior, e foi o que aconteceu realmente, tá? Inclusive está fechando levemente abaixo aqui, na região de 127.018 pontos. Essa região de mínima aqui, dos 125.875, seria também a mínima deste fundo que foi formado lá no gráfico semanal, tá? Então, se perder essa mínima, a gente anula essa sinalização aqui de fundo que foi apresentada, não foi confirmada com fechamento acima, mas foi apresentada, tentou ali esboçar um sinal de fundo. Se a gente perder essa mínima aí, a gente pode ficar um pouquinho mais para baixo aqui, falando de gráfico semanal, tá? No diário teria um novo suporte, um pouquinho mais abaixo, na faixa dos 125.622 pontos. Kaique, pode gerar um novo sinal de fundo por aqui? Pode, tá? Estamos ainda na região de suporte, tudo pode acontecer por aqui, tá? Eu, inclusive, torço para que isso aconteça realmente, mas por enquanto, sem sinal, tá? Sem nenhum sinal por aqui relevante aí novamente, tá? O que a gente teve ali na semana passada, basicamente já foi devolvido, então temos que aguardar para um novo sinal. Esse aqui não deu sequência, né? Que a gente sempre comenta aqui no canal, inclusive. Teve grande que andou de baixo, de alta ou de baixo, tá tendo sequência? Show de bola. Não tá tendo sequência? Vamos ficar atento. Foi o que aconteceu. Então, por enquanto, no suporte dos 127 mil, perdendo, tem esse outro um pouquinho mais abaixo, nos 125.600. Mini índice na sessão de hoje apresentando aí um leve gap de baixa, 0,84%. Vou colocar isso, sem o ajuste. Hoje a gente teve aqui a troca do contrato, isso mesmo. Só já colocando aqui na tela para vocês, o novo contrato atual é o INJ24, tá bom? INJ24, tá legal? E depois o próximo é o INM24, é isso aí, tá bom? Então, queda aí no dia de hoje de 0,84%, veio testar essa região aqui de suporte anterior, nos 128.790 pontos, segurou mais uma vez, gráfico de 120 minutos aqui, a gente teve aí, tá bugado aqui, hein? Não, na verdade está certo, né? A gente só teve aí algumas horas de pregão, acabei de me recordar aqui. Abriu com esse gap de baixa, segurou na região de suporte de fundo anterior, ameaçando uma sinalização de fundo aqui agora. Pode até ter aqui um repiquezinho, tá? Em direção à média ali nos 130 mil pontos, quem sabe até fechar esse gap na faixa de 130.152, tá? Bateu ali, gerou sinal de baixa, foco na ponta vendedora, tá? Se abrir num gapzão de alta, segurar e devolver também, dá para ficar de olho na ponta vendedora, tentando pegar algo mais para baixo. Lembrando, tem suporte bem relevante. Só olharia para compras. De repente, a BI mais estável, tentando pegar algum repique, se tiver um sinal mais relevante num gráfico de 5 minutos, por exemplo, ou um sinal de alta acima de 130 mil pontos, tá? Uma abertura aqui, já no meio do caminho, ficaria com o pé atrás aí de abrir essa compra. Ficaria mais atento no fechamento de gap, realmente, para vender, tá? Falando do dólar, na sessão... Opa, nossa, escrevi tudo errado, mas deu certo. Dólar na sessão de hoje aí alta de 0,26%, segue ainda respeitando a região de resistência dos R$ 5 ali, mas também trabalhando em cima da média móvel de 3 períodos. Lembrando que o dólar tinha anulado aquela sinalização de fundo lá da semana passada e agora querendo se manter aí novamente acima da média. Enfim, o dólar bem travado também, respeitando bem a região aí dos R$ 5. Gráfico de 120 minutos. Tivemos aqui uma abertura, um leve gap de alta, voltando para cima da média, já querendo ameaçar devolver aqui. Lembrando, tem suporte bem relevante nos 4.966 aqui no intraday. Depois perder a região dessa mínima, nos 959, aí pode acelerar um pouquinho mais esse movimento de baixa. Tá? Segurou aqui, gerou novo sinal de alta, dá para ficar de olho ainda em compra, tentando pegar algo mais para cima. Resistências na faixa ali do 5.009, depois a região do 5.020, tá? Seriam esses os níveis de resistência mais relevante aqui
para o dólar no intraday. DI, na sessão de hoje, apresentando alta, finalmente está conseguindo acelerar o movimento em direção à média móvel, ali nos 9.870, lembrando, né, aquela tentativa de repique, que no semanal finalmente testou ali. Já são aí basicamente 7 semanas dentro desse movimento para conseguir testar essa região. Aqui foram 9 para cair, a gente pode até ter algo mais aqui ainda semana que vem, mas o viés ainda é um pouquinho mais negativo, tá? Enquanto não apresentar nada muito relevante aqui para cima, retorno do DI para cima da média aí, para cima da região de resistência anterior, quando não tiver nada nesse sentido, o viés ainda é um pouquinho mais negativo realmente, tá? Ainda mais esse diário aqui, se aproximando dessa região, pode gerar essa sinalização de topo aí e devolver, tá? Então ainda sigo um pouco mais pessimista aqui para o DI. Petro, na sessão de hoje, a Petro aí dando sequência na correção que vinha sendo apresentada, queda de 0,75%, se aproximando aqui da média móvel, nos R$ 40,80. Para quem aí estava posicionado no swing trade, já tinha gerado sinal de saída ali na última sessão, hoje foi um novo sinal de saída, tá? Para quem tem interesse em compra, o ideal seria que tivesse um pouquinho mais tempo de correção aqui, acima aí da média, e uma nova tentativa de sinalização de fundo. Entretanto, colocaria menos capital aqui, tá? Dado o movimento machucado no semanal, no mensal. Não estou dizendo que não vai embora, né? Estou comentando sobre tentar pegar uma entrada faz tempo e não consigo, mas então, de qualquer forma, o que eu recomendaria é isso realmente, né? Pelo menos mais 2 candles de correção aqui e uma sinalização de fundo e colocaria menos capital aí nessa tentativa, tá bom? Perdendo esse suporte, a gente teria aqui basicamente esse topo anterior nos 38,96 e também tem a retração de FIBA aqui dessa penadinha de alta, tá? Nos R$ 40,37, depois os 39,75, depois os 39,14, tá bom? Falando aqui agora da Vale, na sessão de hoje aí a Vale apresentando uma leve queda de 0,2%. Tá querendo segurar para não confirmar o pivôzinho de baixa por aqui, mas fiquem atentos, perdendo 65, 35. Para quem abriu compra de swing trade, é sinal de saída aí. Lembrando que o mensal não tá tão bonitão, tá? Gerou uma sinalização de topo descendente, não foi buscar ali aquela lateralização que vinha sendo apresentada, gerou um sinal negativo mais abaixo, no meio do caminho, né, praticamente, e pode voltar a testar os R$ 60 aí mais uma vez, tá? Então fiquem atentos com relação a essa perda de mínima aqui na Vale. É uma possibilidade de venda, Kaique? Sim, só vai ter que posicionar um stop aí pelo menos acima da região da média de 200 períodos ou acima do topo anterior aí, tá? Mas seria uma tentativa, assim, de fato. E um gap lá embaixo, na região dos R$ 61,14, tá? Se resolver esticar muito, tá? Tem suporte antes no 63,90. Falando aqui agora das recomendações de swing trade, CPL6, alta de 0,39% na sessão, conseguiu segurar bem aí hoje, apesar da queda do mercado, pode esboçar nova sinalização positiva amanhã, eu espero que aconteça, inclusive, para dar continuidade aqui no movimento de alta, sigo posicionado na ponta compradora CPL6, segue aí numa expectativa ainda mais positiva, semanal ainda dentro da sinalização positiva também. Cielo, na sessão de hoje, alta de 0,38%, se manteve também firme e forte aí na sessão, apesar da queda aí da maioria dos ativos. Nosso alvo está logo ali ainda, está bem alinhado. Provavelmente foi reposicionar o stop aí para o preço de entrada, então fiquem atentos lá dentro do aplicativo da Invest, tá bom? E agora, atendendo aqui aos pedidos de análise, começando por Bradesco, na sessão de hoje, queda de 0,67, segue dentro do movimento de baixa, depois de ter perdido a região de suporte anterior, está praticamente nela ainda, né, na realidade. Para quem tem um perfil ultra arrojado, se gerar sinal de alta aqui amanhã, superação da máxima do pregão de hoje, dá para tentar abrir uma comprinha aí de swing trade contra a tendência, tentando buscar a região da média móvel de 3 períodos. Seria um stop aí de praticamente 3%, tentando pegar algo até a média, em 7, com relação ao risco retorno aí 2 para 1, cabendo, né? Então, para quem tem esse perfil ultra arrojado, operação contra a tendência, pode abrir essa comprinha na superação da máxima de hoje, dos 13,54, tá bom? Leve 3, na sessão de hoje, queda de 2%, confirmando o pivôzinho de baixa por aqui, já praticamente testando essa região de suporte dos 32,76, depois tem suporte nos 31,25 e depois os R$ 30,82, tá? Então, a expectativa de poder esticar um pouquinho aí esse movimento aumentou, dado este candle de hoje, rompendo toda essa região de lateralização que vinha sendo apresentada, tá? Por hora, somente anula aí essa expectativa que eu mencionei, se voltar para cima dos 34,30. Então, viés aí mais negativo para a leve 3. Cogna, na sessão de hoje, queda de 2%, segue dentro de um movimento de baixa, tentou esboçar um sinal de alta ali na semana passada, no mesmo dia já reverteu, veio aí hoje para perder essa região de fundo anterior,
Então, se resolver esticar um pouquinho mais, pode aí abrir caminho, tá? Por quê? Porque perdeu a mínima da região do fundo anterior do gráfico mensal. Então, tivemos aqui um topo duplo agora sendo apresentado, tá? Podendo aí voltar a testar mais uma vez a região de R$ 1,87, tá legal? Olhando aqui para o diário, não tem muita coisa pela frente realmente, né? Vai ter um suporte ali na faixa dos R$ 2, depois um pouquinho mais abaixo, ali na região de 1,90, e aí por fim a região de 1,77, 1,80, conforme mencionado. Então, cuidado aí para quem tiver posicionado incógnito em todos os prazos operacionais. Ficaria mais de olho em venda, mais próximo à média, após uma tentativa de repique. O GPA3, na sessão de hoje, queda de 1,32%, mas o papel segue aí no seu movimento de alta. Para quem está comprado no swing trade, stop abaixo da mínima do grande candle de alta é uma possibilidade, nos R$ 28,99. Para quem tem interesse em compra, precisa aguardar nova correção acima da média. Lembrando, o papel está esticado em todos os prazos operacionais, então, mesmo após a correção, mesmo após um sinal de alta, colocar menos capital aí nessa operação, tá? Dado todo o cenário que vem sendo apresentado aí no médio e longo prazo, tá? Mas firme e forte ainda no seu movimento. Stop para quem está comprado no position é abaixo da mínima da semana passada, nos 27,48. Falando agora de Klabin, na sessão de hoje queda de 0,94%, gerou uma sinalização de topo na semana passada, hoje deu continuidade no sinal negativo, tem suporte nos 21, depois disso tem suporte mais relevante aqui embaixo, nessa região de fundo, mais mínimo anterior, nos R$ 20,38, nos R$ 20,51, tá? Então essa região aqui tende a ser testada aí nos próximos dias, enquanto não reverter, não apresentar nenhum sinal, um sinal positivo aí, né, tentando enfraquecer essa sinalização de topo, ou até mesmo reverter, seria voltar para cima dos R$ 22. Enquanto isso não acontecer, tá, a expectativa é de testar mais uma vez essa região de fundo aqui. Então, para quem tiver vendido, dá para tentar levar até lá, para quem tiver comprado, aperte o cinto aí, tem um espaço para cair aqui o papel, tá bom? Não olharei para compra nessa aspiração de máxima aqui amanhã, mesmo se ela acontecer, eu ficaria mais atento para compra acima dos 21,80 após anular esse sinal de topo descendente aqui. Semin 3, na sessão de hoje, queda de 3,09%, papel aqui que na semana passada já tinha, né, confirmado a perda da mínima do fundo anterior, aí tentou apresentar um novo repique, gerou um novo sinalzinho de topo e uma nova sinalização negativa, um novo pivô de baixa sendo apresentado. Se por acaso tiver alguém vendido aí, tem alvo ali na região dos R$ 6,00, 5,99, que olha só, é muito próximo desse gap aqui, na faixa dos R$ 5,90, tá? Então, para quem tiver vendido, dá para tentar levar até esse nível de preço aqui. Bateu lá, gerou sinal de alta, até dá para ficar atento aí a alguma tentativa de compra, mas ficaria mais atento realmente aí próximo dos 5,50, 5,40, que seria a média lá do gráfico semanal, tá bom? Então, curtíssimo prazo aqui, tem um espaço aí para apresentar uma certa correção aqui. Então, aos vendidos aí, show de bola, para quem tiver comprado, fiquem atentos. Realização de lucro para quem estava comprado há um bom tempo também é uma boa possibilidade, tá? E por fim, Banco Inter na sessão de hoje queda de 2,93%, papel aí que vinha dentro de um movimento de alta bem expressivo, tá? Não chegou a romper esse topinho anterior, mas rompeu esse daqui. Aí agora parece que vem descansar um pouquinho aí na média, tá? Nos 26,20. Se vier, sinalzinho de fundo ascendente, acima dela, abre possibilidade de compra de swing trade, tentando pegar a continuidade no movimento de alta a favor da tendência que foi retomada por aqui, tá? Então não vejo compra neste momento, mas uma correçãozinha nos 26,20 é bem-vinda e uma sinalização de alta acima desse nível de preço pode abrir a possibilidade de compra, tá legal? Era isso que eu tinha para comentar então com vocês, pessoal. Não esqueçam do joinha aqui para ajudar a gente aqui no canal. Amanhã estamos de volta, tá bom? E bom finalzinho de quarta-feira aí para todo mundo e até amanhã. Um abraço. Tamo junto.